Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro estudo bíblico do ano de 2025, onde traremos temas relevantes para a nossa vida cristã. Que Deus esteja com todos vocês nesse momento e hoje estaremos dando início ao primeiro estudo bíblico do ano de 2025. Nesse primeiro estudo bíblico do ano de 2025, estudaremos na nossa primeira aula sobre a importância dos dons espirituais na nossa vida. A importância dos dons espirituais na nossa vida. Os dons espirituais têm um papel vital na vida dos crentes, proporcionando benefícios individuais e coletivos. Aqui estão algumas razões pelas quais os dons espirituais são importantes. Primeiramente, os dons espirituais apresentam os benefícios individuais e os benefícios coletivos. Nos benefícios individuais, apresentam 4 características. Primeiramente, crescimento espiritual. Em segundo, propósito e significado. Em terceiro, confiança e coragem. E em quarto e último, transformação pessoal. Então agora explicaremos cada uma das características dos benefícios individuais aos dons espirituais. Primeiramente, crescimento espiritual. Desenvolve a intimidade com Deus e aprofunda a compreensão da sua vontade. Propósito e significado. Revelam o propósito divino para a vida. Confiança e coragem fortalecem a fé e capacitam para superar desafios. E em quarto e último, transformação pessoal. Promovem mudanças internas, tornando-nos mais semelhantes a Cristo. Então aí são as 4 características principais dos benefícios individuais aos dons espirituais. Então, temos que ter na nossa vida crescimento espiritual, propósito e significado, confiança e coragem e transformação pessoal. Vamos agora para os benefícios coletivos aos dons espirituais. Primeira característica, edificação da igreja. Segunda característica, unidade e harmonia. Terceira característica, testemunho e evangelismo. E como quarta e última característica, serviço aos necessitados. Primeiro, em relação à edificação da igreja. A edificação da igreja enriquece a comunidade cristã com diversidades de dons. Em relação à unidade e harmonia, promove a cooperação e o amor fraternal. Já em terceiro lugar, nós temos o testemunho e evangelismo, que demonstram o poder de Deus atraindo outros à fé. E como quarta característica, nós temos o serviço aos necessitados, que atendem às necessidades físicas e espirituais. Prosseguindo aqui a nossa aula de hoje, vamos para o nosso terceiro tópico de hoje, benefícios práticos. Temos 4 características nos benefícios práticos. Primeiramente, oração eficaz. Segundo, discernimento. Terceiro, proteção. E quarto, cura e restauração. Em relação à oração eficaz, os dons espirituais intensificam a comunicação com Deus. Em relação ao discernimento, o discernimento auxilia na tomada de decisões e na avaliação de situações. Na proteção, fornecem defesa espiritual contra ataques do mal. E em relação à cura e restauração, trabalham na cura, tanto emocional como física e espiritual. Vamos agora para o quarto tópico do nosso tema de hoje. Como desenvolver os dons espirituais. Para desenvolver os dons espirituais, temos que ter 5 características bastante
interessantes na nossa vida. Primeiramente, oração. Segundo, estudo bíblico. Terceiro, meditação. Quarto, serviço. E em quinto e último, comunhão. Em relação à oração, peça a Deus para revelar e desenvolver seus dons. Em relação ao estudo bíblico, entenda os ensinamentos sobre os dons espirituais. Em relação à meditação, reflita sobre a palavra de Deus. Em relação ao serviço, busque oportunidades para servir. Em relação à comunhão, participe ativamente da comunidade cristã. Vamos agora para o quarto tópico da nossa aula de hoje, que são as referências bíblicas. Então aqui, você que está acompanhando essa aula de hoje, estará lendo algumas referências bíblicas. Primeiramente, em 1 Coríntios 12, versículo 14. Depois vocês vão estar lendo aí em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Depois em Romanos capítulo 12, versículo 6 ao 8. E por último, vocês estarão lendo aí em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11. E finalizando a nossa aula de hoje, a qual nós falamos sobre a importância dos dons espirituais na nossa vida, devemos se lembrar de que os dons espirituais são atribuídos soberanamente por Deus. E em segundo lugar, peça orientação e direção ao Espírito Santo para descobrir e usar seus dons para a sua glória. Então essa foi a nossa primeira aula de hoje, do ano de 2025, do nosso estudo bíblico. Espero que você que acompanhou essa aula tenha sido edificado através deste tema. E agradecemos a todos vocês que acompanharam esse estudo bíblico de hoje, primeiro estudo bíblico do ano de 2025, e espero contar com vocês na próxima aula do nosso estudo bíblico, onde estaremos trazendo mais um tema relevante para a nossa vida cristã. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.